Tema Fé, a Escola de Bíblica de Férias. Nós vamos falar sobre quando a fé está operando na chamada eficaz, tá bom? Vamos lá. A fé operando na chamada eficaz, ou a fé agindo na chamada eficaz. Romanos 9, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 13. Vamos lá. É um texto bastante curioso. Evasão, o povo foi embora mesmo, foi? Oi? Meu Deus. Então vamos lá. Tem um texto assim. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Leiam aí comigo, irmãos, por favor. Precisamos ter bastante maturidade para não rechaçar a palavra de Deus quando a gente, por conceitos deformados da compreensão dela, quando a gente vê termos como esse aqui, eleição. Tem gente que tem pavor de falar eleição. É um texto bíblico, é um termo bíblico. Deus elege, sim. Tem gente que tem pavor de falar eleição, predestinação, e acham que é uma doutrina diabólica. Isso não é doutrina diabólica, isso é uma doutrina bíblica. Eleição, eleição, qual foi outra palavra que eu falei? Predestinação. Então o texto de Romanos é um texto que você deve mergulhar para entender melhor sobre essa questão de chamada, eficaz, eleição, predestinação. E o versículo 13 diz assim: como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Então vamos lá. Vemos aqui que Deus, Ele escolhe. Deus escolhe. Deus é soberano. E Ele escolhe quem Ele quer. Ninguém aqui pode determinar nada para Deus e falar: Deus, hoje o Senhor vai ter que vestir camisa azul. E Deus vai dizer: tá bom, meu filho amado, eu vou vestir camisa azul, porque você me pediu encarecidamente. Nós não ordenamos, Deus é soberano, Ele é que ordena. E Ele escolhe quem Ele quer, Ele elege quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer. Vocês só estão salvos aqui, e eu também, porque Ele quis, e não porque nós mesmo nos auto-salvamos. Então, independente de que seja o homem, mulher, essa obra é uma obra somente de Deus. É Ele que escolhe, é Ele que elege. Então não tenha medo de chegar em textos assim, ou de usar essas expressões: eleição, predestinação, escolha eletiva. Deus é quem faz isso na sua soberania, e nem eu e nem você compreendemos como isso ocorre em todas as suas minúcias. Deus não deixou essa pecinha. Grandes teólogos dizem isso, que Marco Branconato diz assim, Deus pegou esse quebra-cabeça, colocou no bolso, que é aquilo que também Agostinho de Hipona falava, colocou no bolso a peça principal e guardou, e ninguém sabe. Então o nosso deleite é confiar na palavra de Deus, que é soberana, que é infalível, e nós devemos descansar nisso. Então os meninos, quem são os meninos aqui? Vamos, gente. Jacó e quem? São os meninos, os gêmeos,
os meninos, os bebezinhos, ainda nem tinham nascido, eles ainda estavam no ventre de sua mamãe. Quem é a mamãe? Quem? Shirley? Quem é? Rebeca, sim. Os meninos não estavam nem lá, ou quando estavam, mesmo ali, o Senhor já fez aquilo que lhe apraz, escolheu um e aborreceu do outro. Você pode mudar essa dinâmica aqui? Pode? Você quer rasgar a Bíblia e dizer, não foi assim? Não vai fazer isso, você não é um herege, né? Essa é a ordem, ó. Ele amou Jacó e aborreceu-se de Saul. Está no preto e no branco. Mas deixa eu explicar mais um pouquinho isso aqui para você poder triturar melhor e debulhar melhor isso aí, descer. Sem espinha esse peixinho, né? Às vezes é uma espinha que provoca na nossa garganta e a gente fica... A palavra amor ali, irmãos, que é aplicado para Jacó, você sabe como foi a vida de Jacó. Ninguém amaria Jacó pela vida que ele fez. Mas antes de ele nascer e fazer tudo aquilo, quem amou ele? Antes de ele ser traidor, de ele ser usurpador, de ele enganar o pai, quem amou ele? E Deus já sabia que ele ia fazer tudo isso? Ou foi uma surpresa para Deus? Deus já sabia, porque ele escreveu a história. A Bíblia fala em Salmos que todos os nossos atos já estão escritos no livro dele. Então, tudo que Jacó faria, Deus já sabia, porque Deus conduziu a história de Jacó. Assim como conduziu a história de Esaú, que vendeu seu título de primogenitura. Mas Esaú nasceu primeiro e por direito tinha que ter o direito da primogenitura, mas ele vendeu, ele não quis, ele desprezou. Deus sabia que ele ia fazer isso e se aborreceu porque ele ia fazer. Deus não está condicionado no que a gente faz, ele já sabe o que a gente vai fazer. E ele ama e salva quem ele quer antes do nascimento, antes de que houvesse mundo. Então a palavra amor aqui, que a gente pode dizer que é ágape, né? Mas lá no texto do Novo Testamento é egápace. É uma variação da palavra ágape. E também essa palavra amor está escrita em Malaquias, porque você vê aqui no versículo 13, ele dizendo como está escrito, né? Está escrito em algum lugar. Aonde é que está escrito? Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2 ao versículo 4. Se você quiser conferir, está lá, tá bom? Em Malaquias. Então, essa palavra amor que está lá em Malaquias, não está ágape, porque Malaquias não foi escrito no grego, foi escrito no hebraico. E eu não trouxe aqui a palavra hebraica amor. Mas eu estou falando como está escrito lá em Paulo. Então, como Paulo aplica, é a mesma coisa que Malaquias está aplicando, porque ele está extraindo a citação de Malaquias e trazendo para o texto do Novo Testamento. É aquela regra. O texto do Velho Testamento lança a luz no Novo Testamento, ou Novo Testamento lança a luz no Velho Testamento. Você vê essa dependência de um texto e outro, todos são palavra de Deus. Então ali, nessa palavra, está dizendo que Deus quis amar incondicionalmente Jacó. Deus escolheu amar Jacó. E o sentido aqui é que Deus escolheu com alegria e prazer ternamente. A palavra aqui no original é isso. Deus amou e escolheu ternamente amar a Jacó. E no Novo Testamento, esse termo amor, nessa condição aí, nessa condição específica aqui, é o amor salvífico. Entendeu? Porque o ágape não é somente aplicado para Deus, né? É um sentimento altruísta, tem tudo isso que o homem também desenvolve. Mas nessa questão aqui, no texto, está falando diretamente desse Deus aqui, que antes, no ventre, já havia escolhido um e desprezado o outro. Então, amor aqui é aquele amor que trouxe para perto com prazer e resolveu e quis salvar. Deus faz assim. Deus ama o pecador antes que ele cometa até seus pecados.
e trouxe para perto de si para salvá-lo. Então, só que você tem um outro verbo aqui, aborreci, que também está lá na citação de Malaquias. E é o mesmo sentido de Malaquias, é o mesmo sentido aqui em Paulo, em Romanos. E essa palavra aborreci aqui não significa, muito longe disso, de ser amou pouquinho, ele amou menos. Ele amou muito, ele teve um amorzão por Jacó e amorzinho por Esaú. Não tem nada a ver com amor, não tem relação nenhuma de amor. Aqui é ódio. No original essa palavra aqui é ira. É uma ira santa, é um ódio santo, porque é Deus. No original é o Senhor dizendo, eu desprezei. Mas você está vendo que antes deles nascerem isso aconteceu. Antes de nascer, antes de agirem, antes de pensarem, antes de crescerem, Deus já havia amado um e desprezado o outro. O que é isso, irmãos? Soberania. Você pode lutar contra isso? Nós não podemos lutar contra isso. Nós precisamos o quê? Nos curvar diante disso. Quando a gente vê que Deus resolveu amar uns e odiar outros, e na categoria daqueles que Deus resolveu amar, nos encontramos, é somente a graça de Deus. E por isso nós nos humilhamos. Porque você não fez nada para Deus te amar. Eles não fizeram nada. Jacó não fez nada, ou Esaú não fez nada. É o beneplácito de Deus. Eles não fizeram nada até agora. Mas Deus já resolveu amar a um e desprezar o outro. Então, eleição, predestinação, escolha, caminha nesse circuito aí. Em vários textos da palavra, Pedro fala de eleição, Paulo fala diversas vezes de eleição, chamado e vocação. Paulo fala de predestinação, Pedro fala, outros textos, Jesus falou sobre isso. Jesus falou muitas vezes sobre eleição, predestinação. E por que nós não devemos falar isso? É uma doutrina bíblica. Deus escolhe, em amor e em justiça. Ele ama justamente e Ele pune justamente também. Alguma dúvida? Fale, minha irmã. Sim. Não. Rebeca, a Bíblia fala que ela sentia agonia dentro do seu ventre, né? Mas ali dentro já tinha os dois escolhidos, né? Um eleito para a salvação e outro não. Quando eles nasceram, que tiveram sua responsabilidade, sim, os pais tiveram suas predileções. A gente tem predileção na vida. Você vê que no texto, em Gênesis, Jacó foi mais amado pela sua mãe. Ele foi mais de casa, ele foi mais caseiro, ele era mais das coisas que a mãe fazia, então ele estava sempre ali. Então, há uma predileção ali, visível. Como também seu pai Isaac tinha mais preferência a Esaú, que era caçador, que era aquilo outro. Tanto que no dia que ele pensou que iria morrer, ele pediu que fosse feito um guisado, uma comida para ele comer. E o filho caçador foi buscar. Quando o filho caçador foi buscar, a mãe espertinha, porque amava mais o outro, disse, vai lá, pega a ovelha do pai, mata, faz o guisado que ele gosta de comer, põe aí o pelo, se faça dele, vista a roupa dele, você vai estar lá com o cheiro dele, e ele já está cego, não vai ver. Há predileções humanas, né? Então, essa predileção aí de Sara e Isaac, ou de Rebeca e Isaac, não é nada comparado ao que Deus, na Escritura, está nos mostrando aqui, tá bom? A escolha aqui e a eleição aqui é um plano da salvação. As predileções que foram acontecendo na família deles já é um outro caminho, já é um outro ensino, é uma outra coisa, né? Correspondido aí? Vamos lá. Está indo não. Passa aí para mim. Talvez você já... Passou? Aí, né? E aqui não veio ainda. Então a palavra lá que eu falei, aborreci, tanto em Esaú significa, não significa a menos, seria um aborrecimento mesmo. Então, não está aqui bem organizado ali, mas deixa eu ler para vocês. É um outro texto em Romanos 8 que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a palavra chamado aparece de novo, chamados segundo o seu propósito.
E às vezes a gente diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente gosta de usar muito isso, mas o contexto aqui do propósito é que a imagem de Cristo, está vendo? A imagem do seu Filho seja formada em nós. Esse é o propósito do texto. O propósito é esse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente gosta de trazer para o nosso contexto de vida, mas essa expressão no texto é que a imagem de Jesus seja formada em nós. E aí o texto continua dizendo, porque o que de antemão, não foi bem ajustado ali, mas deixa eu ler para vocês. Porque o que de antemão conheceu, que fala de relacionamento, Deus que de antemão conheceu, também os predestinou. E aqueles que ele predestinou, conforme a imagem do seu Filho, a fim de sejam primogênitos entre os irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Eu tinha colocado ali, mas todos os verbos que a gente vê nesse texto, predestinou, chamou, justificou, glorificou, todos estão no auristo. E o verbinho no auristo significa o quê? Eu já falei várias vezes em algumas pregações para os irmãos. Toda vez que um verbo no grego aparece no auristo, é como se fosse o pretérito na nossa língua do português. Só que não é um pretérito perfeito, mais do que perfeito, não é nesse sentido. É uma ação que foi feita no passado, mas não determina o tempo, muitas vezes. Pode-se determinar o tempo dependendo da contextualização. Aí você viu, foi agora. Mas como está no auristo, você não sabe até quando esses efeitos, você não pode determinar quando esse efeito de tal ação acaba. Então toda vez que um verbo está no auristo, ou ele determina um período que aquele ato aconteceu, porque é um ato que foi feito no passado, então isso é fato. Você muitas vezes no texto contextualizando, você pode entender que aconteceu no passado neste momento, mas você não pode determinar que os efeitos se deu até aqui. Geralmente, nós entendemos, estudando, que os efeitos e as causas, os efeitos, vão se perpetuando. Então, quando o Paulo escolheu aqui esses verbos e colocou esses verbos nessa condição gramatical, auristo, e colocou nesse sentido, ele estava dizendo, em um determinado momento, Deus amou, Deus escolheu, Deus elegeu, Deus predestinou os seus salvos, quem Ele quis. Em que tempo foi esse? Aqui a gente não pode dizer quando é que foi isso. A gente pode inferir aqui que isso possa ter acontecido em algum plano da eternidade. Em algum momento da eternidade, nos seus decretos eternos, Deus escolheu os seus, que nasceriam nas gerações futuras, na cronologia humana. Então, a gente não pode determinar auristo por cronologia, muitas vezes. Capturaram aí esse detalhe? Então, a eleição de Deus acontece nos seus decretos eternos, podemos dizer isso. A chamada de Deus para a salvação acontece nos seus decretos eternos. Quando foi que isso aconteceu? Quando ele determinou a queda do homem? Antes de ele determinar a queda do homem? Nós não podemos dizer. Existem estudos que se inclinam mais para um lado, inclinam-se mais para o outro, mas batendo tudo no liquidificador, eles entendem que tudo partiu do decreto eterno de Deus. Então, se você está aqui hoje, nessa era, salvo, é porque Deus, em algum momento da eternidade, resolveu te amar e te salvar. Isso é maravilhoso. Ele não esqueceu de mim nem de você. Na verdade, Ele não esqueceu de ninguém, viu, irmãos? Porque todos que se perderam e que se perderão, Ele viu também. Ele definiu que assim fosse, porque Ele é soberano. E você pode falar alguma coisa contra isso? Ou eu posso fazer? Só se curvar, né, Shirley? Então, conceituando a questão da chamada eficaz. Está com clareza aí, irmãos? Primeiro, há uma chamada externa. Talvez eu não consiga concluir isso hoje, né, por causa do tempo, mas vamos ver até onde dá. Há uma chamada externa, que vem pela pregação e exposição da palavra de Deus. A chamada para a salvação na era presente só acontece por meio de uma chamada. E há uma chamada externa, que é a proclamação, o querigma da palavra de Deus, proclamar. Então, pela proclamação,
da exposição da palavra de Deus é dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho. Ou seja, essa chamada externa chega aos ouvidos de todos. Eu coloquei aqui, não passa dos tímpanos. Chega ao ouvido de todos os homens, pela pregação do Evangelho. A esse tipo de chamado, damos o nome de chamado geral, ou de chamado externo, aquilo que só chega ao ouvido, não desce ao coração. As pessoas estão ouvindo o Evangelho, mas não respondem positivamente para o Evangelho. Isso aí você pode dizer que essa pessoa tem ouvido o Evangelho, e essa chamada do Evangelho tem sido a chamada geral para ele. Uma pessoa que está naquela luta, no pecado, hoje está querendo ser santo, amanhã não consegue mais ser, aquela agonia, vem para a igreja, passa uma temporada, sai de novo. Ele nunca se converteu, ele nunca foi regenerado. A mensagem ele ouviu, mas foi uma chamada geral apenas, não chegou a descer dos ouvidos. E muitas vezes acontece isso em pessoas na ambiência da igreja, filhos de crente, maridos, esposas, pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, fazendo coisas na igreja, mas que a chamada só chegou até os ouvidos. Os tímpanos não passou daí. Há uma chamada geral, que é uma chamada externa, e essa chamada é feita porque, ei, Psyu, vem cá! A chamada é feita por uma música, por uma canção. A chamada externa é feita por um bate-papo simples, casual. Não, a chamada é feita pela exposição da palavra, que pode ser na igreja, pode ser na escola, pode ser onde for. O Senhor leva a chamada, mesmo que seja geral, por meio da proclamação do Evangelho, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro entre vocês. Qualquer lugar que alguém possa dizer, eu me converti ao Senhor Jesus, e falar a você que foi de outro sentido, uma visão que eu recebi, uma revelação que eu recebi, um animal que apareceu, sei lá, as coisas inusitadas que tem por aí. Se não veio pela palavra, então é o chamado. Esse chamado não pode ser caracterizado nem mesmo como chamado externo. Ainda conceituando. O segundo é que o chamado também ele ocorre no interior. Então há um chamado externo e há um chamado dentro do coração. Também é pela pregação do Evangelho, pela exposição da pregação do Evangelho. A vocação interna e eficaz, a chamada eficaz, é dada pelo Espírito Santo de Deus, o qual opera o novo nascimento, que é a regeneração. Experiência esta que pertence somente aos eleitos. Somente os eleitos, escolhidos por Deus, que foram predestinados para a salvação, ouvirão a chamada interna. O Evangelho vai atravessar o ouvido e vai chegar no coração. E quem não é eleito, pastor, vai ficar com a chamada somente externa. Não tem como fazer isso, você não tem como mudar isso, irmão. Você não é Deus. Pastor, e meu irmão, e minha irmã, e minha mãe, e meu pai? Se não forem, se a chamada não descer dos tímpanos ao coração e o Espírito Santo agir convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, eles não serão chamados eficazmente. Pastor, que dureza. É a verdade. Diga, minha filha. Não, nada disso. Escute. A chamada é feita pela pregação. E Deus é soberano. Isso não impede que você pregue. Claro, alguém pode, entre os eleitos, irmã. É essa a questão. Essa é a dureza do nosso coração. Querer que a Bíblia responda como a gente quer. Não estou dizendo que é o seu caso não, viu? Querer que a Bíblia responda como a gente quer. Deus é soberano e escolheu salvar dessa maneira. E para isso ele faz a chamada. Vai ser eficaz se ela descer ao coração. E não garante o pregador. Meu irmão, eu posso passar, e para fazer um sermão, já falei para vocês, é mais de 30 horas para fazer um sermão. E eu posso me esforçar ao máximo.
Mas se você, ou quem estiver me ouvindo, que seja ímpio, Deus não resolver salvar, não vai adiantar o meu estudo todo de 30 horas. Mas por causa disso eu vou parar de estudar? Por causa disso eu vou parar de proclamar? Mesmo que se tiver no meio de 1000, um eleito, valeu a pena 1000 horas de estudo. Valeu a pena milhões de oração. Porque Deus salva quem Ele quer, irmã. Sim. Você tem que crer em Jesus e fazer o que Ele lhe mandou fazer. Pregue o Evangelho, testemunhe de Cristo. Porque todo o seu esforço em pregar o Evangelho é incapaz de mudar a vida de alguém. Por mais a verdade que você esteja... Depois tem uma irmã lá atrás. Está querendo falar, irmã? Depois tem... todo o seu esforço por pregar o Evangelho é incapaz ou insuficiente de salvar um pecador. O pecador só é salvo e regenerado se o Espírito Santo abrir o coração dele. Jesus disse assim, ó, eu vou mostrar um texto aqui, mas Jesus não pôde fazer muitas coisas em muitas cidades por causa da incredulidade do coração dos homens. Mas não era o Filho de Deus que estava ali, o próprio Deus? Como é que ele foi impossibilitado de fazer aquilo? Não significa que ele era menos poderoso, mas porque Deus naquela cidade, naquele momento, naquela circunstância, não tinha quem salvar. Você lembra de Jonas, quando a gente pregou aqui? Deus quis salvar uma cidade inteira, Nínive. Imagine, salvou a cidade inteira. Eu acho que eu nunca vi isso na história. Salvou a cidade toda. Mas Jonas, porque era recalcitrante e porque era judeu, endureceu o coração e disse, não, o Deus é do judeu. Não vou pregar a salvação lá, não. Deus mandou ele, foi engolido pelo peixe, aquela coisa toda que a gente viu. E no final ainda ele ficou, botou a armada dele, ficou lá sentado e esperando. Eu ainda falei, né? O mar pegar fogo para comer peixe frito. Então, o Senhor quis salvar Nínive. Uma geração depois, 100 e poucos anos depois, toda Nínive pereceu. Mas aqueles ninivitas que foram salvos pela pregação, Jesus mesmo disse que eles virão e vão julgar o mundo. Então assim, irmãos, não cabe a nós determinarmos quem será salvo ou quem será perdido. Eu não sei. Eu desejo que todos que estão aqui me ouvindo hoje subam para o céu. É o meu desejo. Mas Deus é quem vai levar os seus eleitos e seus escolhidos. Porque tem muita gente na igreja que não está salvo, não. Tem muita gente na igreja que está vestindo pele de ovelha, mas na verdade são lobos. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, esse ensino não impede você de pregar o Evangelho para sua mãe, para o seu pai, para o seu primo, para todo mundo. O seu consolo, se ele não for salvo e morrer sem a salvação, é porque Deus é soberano, escolheu salvar quem Ele quis, não dependeu do seu esforço. Tá bom? Vai, minha filha, vai, que eu não vou chegar nem no meu Deus. Mas é isso aí, né? E depois eu o Drelly vai ter que, não tem jeito não, vai ter que ser eu de novo. Quando o Senhor fala a respeito de incredulidade e dureza de coração, sim, digamos que tenhamos pessoas assim em nossas casas, duras de coração, mas se nós orarmos por essas pessoas, sim, Deus pode mudar a sorte delas? Você usou a palavra certa. Mas depende também da expressão que vai. Deus pode, mas não significa que vai. Entendeu? Você tem que crer que Deus pode. E que Ele é poderoso para fazer, para quebrar a dureza do coração de qualquer pessoa, mas não significa que Ele vai. É a mesma coisa quando a gente está passando por algum tipo de enfermidade. E a gente ora e pede a Deus para curar. A gente tem que ter fé que Deus cura. A gente tem que ter fé e clamar a Deus que tudo pode fazer. Mas se não tiver no plano dele, irmão e irmã, não vai curar. Aí eu falei, e eu vou ter que dar esse exemplo. O meu cunhado que faleceu, eu fui fazer o sepultamento, ele teve um câncer no cérebro, e aí foi para o hospital, os médicos disseram que ele estava morto, há 2 anos atrás.
E aí um médico reconheceu que ele ainda tinha algum reflexo e disse, não, ainda há possibilidade. Levou para a sala cirúrgica, fez o... Enfim, conseguiu salvar, ele só tinha 3% de vida. Ele voltou a viver, andou, mas voltou a viver, ou voltou à vida normal, para se salvar. Ou seja, crer em Jesus Cristo, porque ele não era cristão. Assim que ele voltou para casa, ele foi para a igreja, aceitou a Cristo, recebeu Jesus como Salvador e passou a crer em Jesus. Só que ele foi para uma dessas igrejas neopentecostais que dizia que tudo que você pedir a Deus, Ele vai lhe dar. Então peça a cura que Ele vai te dar, Deus não vai rejeitar a sua oração. E aí ele tomou aquilo como uma verdade. Eu ia lá, falava com ele, todas as pessoas mais sensatas na palavra mostravam que não era bem assim. Aí ele foi fazer um tratamento no Sara. Conseguiu um tratamento no Sara porque o câncer deixou ele com sequela no braço, na mão, mas ele mesmo assim andava, fazia algumas coisas e teve que fazer o tratamento no Sara para se reabilitar. Quando chegou no Sara, o Sara faz uma bateria de exame, completa, e viu que ele já tinha vários tumores, parecendo grãozinhos de arroz, em todo o sistema nervoso da coluna. E ainda tinha um que já estava grandinho, em uma das primeiras vértebras. E aí o médico falou para ele, Senhor Eduardo, você precisa fazer a cirurgia para remover este tumor, porque senão você vai ficar tetraplégico. Aí o que ele, cheio de fervor, todo fervoroso, disse assim, doutor, eu creio em Deus. E você está vendo esse resultado aí, esse câncer? Daqui a um ano eu vou voltar aqui, a gente vai fazer o exame e ele vai ter desaparecido. Ele não voltou esse um ano. Sabe o que o médico falou para ele? Eduardo, eu sei que Deus cura. Eu sei que Deus é poderoso, mais do que a ciência. Mas eu não posso furtar a verdade que eu estou vendo. Você está com câncer, precisa retirar, senão vai ficar aleijado. Não, doutor, Deus vai me curar. Tudo bem, Eduardo, mas eu estou lhe dizendo o que vai acontecer. Passou-se alguns meses, certa manhã ele tentou levantar da cama, não conseguiu mais. Teve que ir às pressas fazer a cirurgia, removeu, mas ficou tetraplégico e passou 1 ano e meio na cama. Salvo, crente, você só vê ele falar de Cristo. Você só vê ele falar, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje? Mas o ensino incorreto levou ele a tomar aquela atitude. Ele iria morrer de qualquer maneira, ele tinha vários tumores no corpo. Mas ele poderia ter passado 1 ano e meio andando, mais aliviado. Mas por causa de uma ação espiritualizante, ele não removeu o câncer que podia remover naquele momento e ele poder caminhar. Então o que acontece, irmã? Deus pode fazer? Pode, mas a gente não sabe se é a vontade. Eduardo sabia que Deus podia curar ele, mas não era a vontade de Deus de curar. A vontade de Deus era levá-lo e levou. Ele está na glória hoje. Mas ele fez algumas escolhas aqui que não era aquilo que Deus queria. Então assim, irmã, quando você estiver orando por alguém na sua família que tenha o coração duro, tem que pedir a Deus mesmo, Senhor, amolece o coração, transforma essa pessoa. Eu não sei se ele é um escolhido teu, como o Senhor me escolheu sem que eu merecesse, porque eu não tenho virtude nenhuma a mais do que ele. Mas ó Deus, se apiede dele, tenha misericórdia dele, que o evangelho da graça de Cristo alcance o coração dele, rompa a surdez, tire a cegueira dos olhos, e ele possa olhar para Cristo, ser iluminado e ser salvo. E aí, depois dessa oração, o que a irmã vai fazer? Pregar o evangelho. Se ele se converteu, é porque era um escolhido. Se ele não se converteu, não foi porque faltou fé na sua oração, faltou a proclamação da palavra, é porque a chamada foi apenas externa. Ele entendeu. E quem for para o inferno, ouvido o evangelho, sabe muito bem tudo que o evangelho dizia e o quanto ele o negou. Vai, quem é mais que quer falar? Vai, meu filho. Ficou claro, minha filha? Então assim, é certo orar mesmo, ore pelo coração mais duro, porque não há um coração mais duro que Deus não possa quebrantar. Veja Paulo. Paulo foi o homem mais perseguidor, ele disse que foi o homem mais miserável de todos, ele disse? Eu sou o mais miserável de todos, mas Deus não mudou o coração dele, porque Paulo era o escolhido. Ele dizia isso, que ele foi eleito por Deus. Eu não gosto muito de falar, mas infelizmente aqui, aí me trouxe ao coração sobre a soberania de Deus e sobre também a boa escolha do homem. Eu me lembrei de Ló.
e seu sobrinho, quando a cidade estava sendo destruída, ele conversando com Deus, ele começou de 100, falando: Senhor, mas se houver 20 justos, o Senhor destruirá a cidade? Aí Deus: não. E se houver, desceu para 10, eu disse: não, se ainda houver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas só quem foi salvo foi a família a cidade foi toda destruída. Isso daí traz a entender o quê? Primeiramente a soberania de Deus e também a boa escolha do homem, porque Deus viu que naquele momento os únicos justos que mereciam ser salvos seria aquela família de Ló. E o restante da cidade foi toda destruída, né? Isso mesmo, irmão. Muito obrigado pela contribuição. E só pegando o gancho do Ivan, o texto diz que Deus ouviu o clamor da cidade. Sabe quem estava clamando, irmãos? São os ímpios. Os próprios ímpios estavam dizendo: não estou aguentando mais todo esse inferno que a gente está vivendo aqui. E Deus disse: então vou punir. Então Deus ouviu a petição lá dos ímpios, o que os ímpios estavam falando, tanto Ló quanto os ímpios. Então aí ele foi lá e julgou a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor ainda diz que haverá mais rigor do que houve naquela cidade para aqueles que rejeitam o evangelho. Isso é duro, viu? Vamos lá? Deixa eu ver, só terminar um pensamento aqui, me dá só 5 ou 10 minutinhos, por favor, que aí na semana que vem eu volto para a gente conversar mais sobre isso. Mas assim, irmãos, a salvação, a chamada eficaz, é feita pela pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho, por isso que nós devemos conhecer as escrituras. E nós proclamamos ela. As pessoas vão ouvir o evangelho. E abrir o coração pertence obra ao Espírito Santo, não é eu ou você que fazemos. Nossa responsabilidade é orar e pregar. Mas ser salvo é uma obra do Espírito de Deus que opera no coração dos eleitos. Não tem como Deus salvar quem não é eleito. Tem. Como Ele não escolheu para salvar. Então, deixa aqui. Eu vou só ler esse pensamento, na semana que vem eu entro mais com isso aqui. Vamos ver. A chamada eficaz, ouçam. O evangelho do capítulo 6 de João mostra que Jesus estava pregando a uma grande multidão. Ele multiplicou alguns pães e peixes. As pessoas só foram até Jesus, ou começaram a ir depois da multiplicação dos peixes, porque comeram e se fartaram. Ele disse isso: vocês só estão me procurando porque comeram e se fartaram com os pães. Mas Jesus disse: vocês precisam vir a mim em arrependimento e comer da minha carne e beber do meu sangue, para que vocês possam ter vida em si mesmo. Se vocês não fizerem isso, não virem a mim para comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês não poderão ter vida em si mesmo. E aí, Jesus falou isso aqui: contudo, há descrente entre vós. Aonde o Filho de Deus estava pregando, multiplicando os pães, tinha gente crente, tinha gente o quê? O raio foi embora. Tinha gente crente e gente descrente. Tinha gente eleito e tinha gente que não era eleito. Tinha gente que era para a salvação e tinha gente que não era para a salvação. E Jesus está dizendo isso. Contudo, há descrente entre vós. Isso existe até hoje, irmãos. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creriam e que o haveria de trair. E quem haveria de trair, né? Obrigado, irmão. E quem o haveria de trair? Jesus sabia quem seria salvo e sabia quem o iria trair. Então ele já sabia de tudo desde o início. Jesus sabe quem ouvirá eficazmente. No meio da pregação, ele sabe quem vai responder positivamente. Verso 65. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito. Jesus está falando: ninguém poderá vir a mim se o pelo Pai não lhe for concedido. Não, isso quieto. Se pelo Pai não for concedido. Então, Jesus está dizendo que Deus é que concede fé graciosa a quem Ele quer, para que este possa ir irresistivelmente a Ele. Eu tenho, meus irmãos, e isso é libertador. Eu tenho 4 filhos. Um já está na glória, eu tive 5. Um já está no céu. Eu tenho 4 aqui debaixo do sol, comigo.
Eu não posso garantir a salvação deles. Eu tenho que crer que eles são escolhidos. Tenho que acreditar e pregar o evangelho para eles. Deus vai abrir o coração de Levi, de Vitória, de Bia, de Júlia, se eles são escolhidos. Eu não vou poder mudar isso. Eu não posso colocar debaixo do meu paletó e levar comigo para o céu. Ninguém. Isso é libertador, porque se eles se perderem, ou um deles se perderem, não dependeu de mim a salvação ou a perdição de ninguém. O que depende de mim é ensinar a verdade, é pregar o evangelho do reino. E eu creio, irmã, eu creio que Deus pode salvar todos eles. Eu ensino para que eles se salvem em Cristo Jesus. Diga, meu filho. Ó, por favor, ali o meu irmão. Um vozeirão desse, né, meu filho? Orientação. A responsabilidade é do pai de comunicar o evangelho. A igreja tem o seu papel também de pregar o evangelho. A responsabilidade dos pais de formar um cidadão. Então é uma responsabilidade que nós temos diante de Deus. E todos os pais estarão diante de Deus um dia e apresentarão essa responsabilidade que Deus lhe deu. Mas mesmo assim a responsabilidade no que tange pregar o evangelho para os seus filhos. Se o pai o fez com verdade, beleza, graça, virtude, e o filho não se abriu para a salvação, o pai não responderá culpa diante de Deus. Não existe isso, porque Deus salva quem Ele quer. Agora, o pai vai ser responsável diante de Deus se ele não evangelizou seu filho. Porque Deus deu a ele anos, vida e tempo para que ele fizesse isso e pregasse o evangelho. Mas a questão da salvação não depende da ação do pai ou da mãe, nem porque nasceu numa casa cristã, ou porque o filho de um pastor se desviou. Existem vários filhos de pastores aí que são desviados, infelizmente. E não depende porque o pastor prega bem ou porque está em uma igreja A ou B, isso vai salvar seu filho, sua esposa, ou o que quer que seja. O ideal é que a família do pastor, o ideário bíblico é que a família do pastor tenha um bom testemunho na comunidade. Seus filhos sejam filhos educados, sejam filhos tementes a Deus, respeitosos, tema o Senhor, a sua esposa também, e o homem de Deus seja um homem justo. Este é o ideal, é o que devemos buscar, é o que eu devo buscar, o que todos os homens devem buscar. Mas você sabe que dentro disso ainda tem a escolha de Deus, e Deus pode ser que não escolha fulano ou beltrano, e a gente não pode mudar isso. A gente não tem como mudar essa questão. Certo. Acabou meu tempo. Mas deixa só. Pode ser mais 10 minutos? É Deus que concede fé graciosa de atender de maneira eficaz e irresistível o convite que é feito, pela exposição do Evangelho. À vista disto, eu só quero terminar esse pensamento de João aqui. À vista disso, muitos de seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora também, à semelhança dos outros? Respondeu-lhe Simão, olha o que Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, aqui é importante, a confissão de Pedro lá é a confissão daquele que é o eleito. Faz aquela confissão que Pedro falou: eu vou para onde? Eu reconheci que tu és o Salvador. O eleito fala isso quando ouve o Evangelho. Ele estava ouvindo toda a pregação daquela multidão que foi embora. Não vos escolhi eu, o número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Está vendo essa palavra que escolhi? Curiosa ela aparece aí, né?
É importante salientar, meus irmãos, que essa escolha, aqui no verso 70, deve ser entendida como uma escolha, não como uma escolha eletiva para a salvação. Essa escolha aqui que Jesus está se referindo, ela se baseia na sua soberania, sim, porque tudo é soberania de Deus. Salvação ou perdição é soberania de Deus, dos seus decretos eternos, para o cumprimento dos seus desígnios. Esse escolheu aqui, essa palavra escolhi, é que Deus selecionou entre o número de 12 homens comuns e normais, 12 pessoas que iriam caminhar com ele. Ele disse: eu não escolhi, ou eu não selecionei 12 homens para estarem comigo nesse trabalho terreno. Um dentre vocês é o diabo. Então, se a eleição depende somente de Deus, ou dependesse da escolha, dependesse da atitude do homem, Judas certamente se salvaria, se dependesse dele. Mas porque depende somente do Senhor, o Senhor escolheu aqui para caminharem com ele 12 homens para fazerem a obra da evangelização. Mas mesmo Judas, que evangelizou também, era um diabo, era um inimigo do evangelho, não creu em Jesus, não foi salvo. Vamos, na semana que vem, eu vou falar mais para vocês aqui e vou mostrar para vocês um texto belíssimo no evangelho que retrata muito essa chamada eficaz em uma parábola que Jesus fala. Retrata perfeitamente a eleição e a predestinação, e também quando Deus expulsa da sua presença aquele que ele não escolheu. Tá bom, irmãos? Vai levantar poeira, né? Diga aí, meu filho. Oi? Sim. Para que se cumprissem as escrituras. Diz a palavra, entendeu? Lá na ceia do Senhor, quando ele está comendo com os discípulos, todos os 12, esses 12 homens, escuta aqui, gente. A pergunta é boa mesmo. Ó, quando na ceia do Senhor, eles estavam sentados à mesa, os 12. E Jesus já tinha dito, no lavar pés, que um deles iria. Aí ficou aquele burburinho, quem é? Não, deve ser Pedro, que é um cara muito esbaforido, né? Não deve ser Mateus, que foi cobrador de impostos. Esse cara, olha, não confia nele não, viu? Cara, cobrador de impostos, esse é uma cobra, esse cara. E ninguém dava nada por Judas, que segurava o dinheiro, ó, ladrãozinho fino. Não dava nada, todos iscariotes. Mas aí Jesus disse: olha, aquele que pôr a mão comigo no prato, esse é que vai me trair, para que se cumprissem as escrituras. E aí eles ouviram e viram. Então assim, irmão, Jesus o escolheu, sabia muito bem que ele seria o diabo, o traidor, para que se cumprissem as escrituras, porque em Salmos diz isso, que o Messias teria no seu meio aquele que lhe iria ferir o calcanhar. Então é para que cumprisse as escrituras. Jesus não tinha como não escolher o Judas, e Judas não tinha como se salvar, ou não tinha como não trair Jesus. Agora a gente quer defender Judas, ser advogado de Judas. Não dá, né, Ícaro? Não dá para defender Judas no tribunal de Deus, não dá. Não tem, né, Ícaro? Com todo o trabalho dele vai conseguir. Ninguém. Oi? O que é que nos dá liberdade e que nos livra a acusação no tribunal de Deus? Quem sabe dizer? Hein? É Jesus Cristo, mas tem uma palavrinha-chave. Não fale não. Ninguém ouviu, vai. Eu quero. No tribunal de Deus, diante do tribunal de Deus, tem uma palavrinha que é a chave para a nossa liberdade. Que palavra é essa? Justificação. Justificação é uma ação florense, né? Florense que fala? Forense, né? Forense. É uma ação forense. E é feita no tribunal de Deus. Estamos diante de Deus, com os nossos pecados, condenados por eles. Mas quem se apresenta para cobrir as nossas falhas? Quem é? Jesus, a sua justiça. Ele nos cobre com a sua justiça. E ao nos justificar, nós somos pecadores salvos pela graça. Somos declarados inocentes, mesmo culpados. Me diga aí se na justiça do homem pode ser assim. Levi mata e eu vou para a cadeia no lugar dele. Pode?
Pode. Oi? Sim. Perfeito, perfeito. É diante de Deus enquanto há vida, confissão, chamada eficaz, que chega no ouvido, desce ao coração, aí acontece a regeneração e a justificação. São coisas que acontecem simultaneamente. Nasce de novo, é justificado, recebe o Espírito Santo. É tudo que acontece rapidinho, assim, a gente não tem como dizer fração de segundo ou milésimos. Você é regenerado, justificado e você agora começa a viver uma santificação. Eu vou começar a falar essas coisas na semana que vem, viu? Sim. Iria trair ele. Judas ali, no caso, já estaria manifesto, porque quando Jesus falou, ele poderia não ter colocado a mão junto para ninguém ver. Não, quando Jesus falou em secreto para João. João estava reclinado, a cabeça no seu peito. É João que registra isso no Evangelho. Aí ele falou ali em secretozinho: ei, querem colocar a mão no prato. Entendeu? Aí João já ficou ligado, né? Quando Jesus, mais ou menos assim, Jesus foi pegar o pão para partir e Judas foi também. É tipo que você fosse fazer assim: me dê um copo d'água aí vai você e vai outra pessoa junto para pegar. É mais ou menos isso que aconteceu. Jesus estendeu a mão onde estava o pão e na mesma hora estendeu também o traidor, né? O Judas. E quando estendeu, aí João, opa! Aí nessa hora, o que Judas falou? Judas respondeu, não, aí Judas mesmo falou. Então eu acho, irmãos, que ele ouviu também, né? Porque o próprio Judas falou assim: sou eu? Aí ele disse: tu disseste. Então ele ouviu. Jesus fala um pouquinho mais alto, né? Ei, vai ser não sei o quê. Tu disseste. Então ele pôde se levantar e aí ele disse: vai fazer logo o que você tem que fazer. Oi? Pode se perder para a salvação? Não. Um escolhido, um eleito, uma vez que é salvo, meu irmão, ele é justificado. E uma vez que ele é justificado, ele é declarado inocente. E a sua justificação e salvação é assegurada pelo mérito de Jesus Cristo. Então não são os méritos do homem, é os méritos de Cristo. Ele não perde a salvação porque ele está assegurado em Cristo. Ele foi lavado pelo sangue e a vida de Cristo foi fundida a ele. Ele morreu para o pecado, ressuscitou para Deus. Ele não pode mais morrer para o pecado novamente, entendeu? Ele já morreu uma vez para o pecado, então ele não pode morrer de novo. Oi? Então vão fazendo suas perguntinhas, anotando em casa, e aí na próxima semana a gente vai. Eu acho que essa EBDBF vai durar mais umas semanas. Vamos orar? Ó, irmãos, deixa eu falar. No final de março, na segunda quinzena de março agora, a gente vai começar a escola, vai começar o curso de membros, viu? Então, no curso de membros vai ser de 15 em 15 dias. Depois a gente vai verificar se vai ser online ou se vai ser presencial. Mas, enfim, na segunda quinzena a gente vai começar o curso de membros para os que vão se batizar e para aqueles que estão chegando na nossa igreja. Se tornando membros agora ou vão se batizar e se tornarão membros. Segunda quinzena de março. E a gente vai trazer muitos assuntos tão gostosos e intrigantes quanto esses aí. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa escola, por esse tempo, pelas perguntas que os irmãos me fizeram. Ajude-os a sintetizá-las, a decodificá-las, a trazer para o coração, a entender essas doutrinas. Porque essa doutrina da justificação, da eleição, predestinação e da chamada eficaz, Senhor, é uma doutrina batista. E os batistas regulares creem dessa maneira. É por isso que nós precisamos dominar isso, transcender a fronteira da dúvida, ter clareza de tudo, ter domínio para podermos, Senhor, manifestar bem a nossa fé e nossos distintivos. Em nome de Jesus, obrigado. Leva os nossos irmãos para casa e nos traz de volta, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e te cultuarmos logo mais à noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Beijo no coração de vocês.